Pois é, a gente pode até dizer que é um impasse, né? Pais, escola, o dia a dia com os filhos, uma preocupação que, como a gente pode ver na reportagem, só afetam literalmente a estrutura corporal desses estudantes. Então, para nos ajudar um pouco mais e até orientar, eu vou conversar agora com a doutora Josimara, que é especialista em ortopedia infantil. E aí, assim, ó, se você tem alguma dúvida, algum comentário, aproveita agora esses minutinhos, tá? E manda pra gente pro nosso WhatsApp. O número já aparece aí na tela, porque esse é o momento que você pode tirar alguma dúvida, caso você tenha nessa rotina escolar, que recém iniciou, né, doutora? Muito boa tarde. É um impasse mesmo, que envolve, às vezes, a escola, os pais e os alunos, que às vezes o aluno também quer colocar muita coisa ali dentro da mochila. Ah, sim. Os pais, assim, devem sempre verificar o que a criança está carregando, ver a grade escolar e ver se não está levando o material que não vai ser usado naquele dia, né? Sempre verificar. A reportagem falou um pouco dos efeitos, né? O quanto isso afeta esse estudante, independe da idade, porque hoje cedo, né, uma criança de 6, 7 anos que já está em processo de alfabetização, já tem um material para levar. Então, isso já tem que ser cuidado desde cedo. Assim, a criança, o peso da mochila é proporcional ao peso da criança, né? Uma média, como foi falado na reportagem, deve ser 10% do peso da criança. Então, uma criança de 30 quilos, o máximo preconizado seria carregar uma mochila com 3 quilos, né? Mas isso também está associado ao percurso que a criança faz, né? Então, os pais que deixam a criança na porta da escola, ou a criança que carrega a mochila no trajeto todo até a escola, a estrutura física da criança, se é uma criança mais bem preparada ou uma criança mais com menos preparo físico. Então, tem várias... Não é apenas falar o peso só em o si. peso, né? Entendi. Isso. O pai e a mãe que conseguem, por exemplo, deixar a criança na porta da escola, que ela vai fazer só aquele trajeto até a sala de aula, é bem menos... Bem menos do que uma criança que vai todo o trajeto da escola carregando aquele peso, né? Pois é. E os reflexos, eles começam a ser vistos já logo ou é com o passar dos anos? Assim, o reflexo, assim, a criança, uma coisa errada que se fala, isso entorta a coluna da criança. Realmente não entorta, não causa um desvio, mas causa uma má postura, né? A criança acaba tendo, como falou também na reportagem, acaba tendo uma postura de inclinar os ombros para frente, né? Uma má postura, acaba ocasionando dores nas costas, na sobrecarga, e acaba também ocasionando dores nos ombros, né? Então, a criança se sente desconfortável, né? Sim. A mochila de rodinha também tem que ter esse cuidado, né? Com a postura. Todo mundo fala, não carrega a mochila de rodinha. A mochila de rodinha, ela é boa, mas também desde que a criança não suba escada com a mochila de rodinha. Sim. Às vezes a criança não estuda no primeiro andar da escola, ou também vai carregando a mochila desde de casa até a escola, sobe, desce. Isso também sobrecarrega. O complicado, muitas vezes, é buscar esse consenso, né? Tentar evitar. Tem pais que às vezes dizem, por que a escola não oferece um armário, enfim, para o dia a dia? Mas isso é difícil, né? É difícil. São raras as escolas que têm esse espaço para a criança deixar, e mesmo porque a criança precisa estudar em casa, então tem que ter o livro em casa e tem que ter o livro na escola. Pois né? é, e aí a doutora até falou dessa questão que não seja ser um desvio, mas uma postura errada que começa a se acostumar. O próprio celular hoje em dia, né? As pessoas também já estão começando a criar uma postura diferente por conta do aparelho celular. Então é um cuidar mesmo, e como a gente está falando de crianças, de adolescentes, os pais serem os grandes responsáveis. Uma queixa muito frequente no consultório, né, do ortopedista e mesmo do pediatra é a má postura, né? Então, os pais levam com essa dúvida, mas meu filho vai ficar com a coluna torta, como que é a melhor... Então, uma causa é o celular, né? Tem que posicionar bem o celular. Outra causa é a mochila, né? O uso inadequado da mochila. A mochila, como falou na reportagem, é bem importante, assim, que ela seja uma mochila com as alças bem acolchoadas, que a criança carregue a mochila no ombro bilateral, não carregue de um lado, carregue do outro, aproxime bem a mochila, e que ela tenha uma altura adequada, no máximo da altura da coluna lombar. Né? Agora, também isso daí distribui melhor o peso. Agora, adolescente é mais difícil, né, para conseguir dizer, porque é automático, já um ombro só. Daí eles carregam um pouco no ombro, um pouco no outro, mas geralmente o melhor é que carregasse nos dois mesmo. Muito se utiliza também, né? As meninas estão utilizando bastante aquela bolsa de lado. E aí, equilibra um pouco de um lado, um pouco do outro? Assim, que fala que a bolsa carteira, né? Carteira, Isso. né? Daí tem que sempre coloca de um lado, coloca do outro, e também sempre respeitando esse excesso de peso, né?
Agora, a doutora falou ali bem no comecinho aqui da nossa conversa, sobre essa questão do preparo físico. Então, a gente está falando também de uma geração que é mais caseira. Proporcionar atividades físicas, além da educação física que acontece ali na escola, isso também ajuda a fortalecer? Ah, sim, isso daí é importante, né? Durante toda a fase de crescimento, né, é bem importante que a criança tenha uma atividade física, né? Então, assim, o que a gente mais orienta sempre, é a natação. Mas por que a natação? Não é que a natação é o único esporte bom, mas a natação é o que movimenta quase todos os músculos do corpo, todas as articulações, e isso daí dá um fortalecimento para a criança, um preparo físico melhor e evita essas dores secundárias. Certo. É aquela velha história, né? Quando a gente fala de pai, de mãe, ter os olhos atentos, saber como cobrar também quando é para cobrar. Dizer, cuida um pouquinho, põe a mochila certinho, só um pouquinho, né? Não vai trazer resultado, pelo contrário, é só vir ajudar, né? Exatamente. No ambiente, no consultório, essa questão da postura é uma preocupação realmente dos pais? É uma queixa bastante frequente, a postura, os pais querem saber se tem algum desvio, se não tem, daí sempre é orientado. E sempre na dúvida, né, o certo é os desvios da coluna realmente ocorrem durante a fase de crescimento, né, estirando o crescimento próximo, um pouco antes da adolescência, próxima à adolescência, então sempre é bom, tem alguma dúvida, consulta, é feita uma radiografia, é avaliado se é só postura realmente ou se realmente tem alguma patologia, tem algum desvio da coluna, né? Doutor, e esse desvio, então, que pode surgir nesses primeiros anos, na fase adulta, o reflexo pode ser ainda maior? Ah, sim. Esses desvios de coluna têm que ser detectados nessa fase. A fase principal desses desvios que acontece é no começo da adolescência, né? Então, assim, os pais têm que estar sempre atentos, ver a criança sem roupa, porque isso é uma coisa que vive vestido, agasalhado, né? A fase que a criança tem vergonha, que não se despe na frente. Então, assim, os pais sempre atentos, né, à postura da criança e ver, examinar a criança. A parte da coluna, olhar aquela parte da coluna ali. Olhar a criança de costas, às vezes isso é muito comum. A criança vai para a praia, o pai olha a criança na praia de biquíni, de sunga, e vê que a postura... daí vê que tem algum desvio e daí vai consultar. E realmente, depois no futuro, se isso não é detectado e não é tratado, pode acarretar dores e desconforto na fase adulta. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com a gente. Viu? Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada.